amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos irmãos, você que pode se colocar sobre os seus pés. Eu não vou falar se você quiser se ajoelhar, porque está molhado no chão, irmãos, e vamos evitar de gripar. Mas de pé louvaremos e engrandeceremos ao nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, culto de cura e libertação, e a gente olha para trás, né, irmãos? Durante toda essa semana, de segunda a sexta, a gente vê que os dias estão passando muito rápido. O tempo se encurtou. Se a gente olhar, até semana passada parece que era janeiro, e agora a gente já está no meio do ano. A palavra de Deus fala sobre isso, irmãos, que no final dos tempos, o tempo se abreviaria. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa sexta-feira? Ei, o tempo está se esgotando. Eu estou usando o tempo, estou usando a natureza, eu estou usando as pessoas, eu estou usando os profetas, eu estou usando a palavra, estou usando tudo que eu posso usar para mostrar para você que o reino dos céus está se aproximando para a sua vida. Então tira essa noite para falar com Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque você é noiva, e a noiva espera ansiosa pelo próprio Deus. Porque sabemos que morar com Deus um dia no céu, esqueceremos de tudo que tivemos passado aqui na terra. Apocalipse 21:3 vai dizer: não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, essas coisas serão passadas. Isso é uma promessa feita pelo próprio Senhor dos Exércitos para você, porque Ele viu em você um habitante do céu. Aqui na terra nós sofremos, nós choramos, nós nos entristecemos, é verdade, os dias são maus, a gente acorda todo dia pedindo a misericórdia de Deus, só que a misericórdia de Deus já está estendida sobre você, porque não estamos aqui numa casa de oração à toa, não nos reunimos em grupo à toa, não, é para cumprir o que a palavra diz: onde estiver duas ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Algo bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, os meus filhinhos se reúnem para adorar o Santo dos Santos, bendizer ao Santo dos Santos, louvar ao Santo dos Santos. Hoje você tem a oportunidade de louvá-lo aqui em espírito e em verdade, como evangelista. Deixa os seus afazeres para depois, não esquente agora a sua cabeça com a louça que você tem para lavar, não esquente a sua cabeça com o trabalho que amanhã você tem que fazer, não esquente a sua cabeça com aquilo que está esperando você na sua casa, no seu lar, não. Deus te deu esse momento agora para você adorá-lo, para você bendizê-lo, para você clamá-lo, para você orar ao Pai, para que Ele ouça a tua oração. Estamos todos reunidos no mesmo lugar, assim como no livro de Atos, onde fala do vento que veio em Pentecoste, batizando as pessoas que estavam reunidas em nome do Senhor dos Exércitos. Não é mais um culto normal, nunca foi. Todo culto que a gente vai pode ser o nosso último culto, pode ser a nossa última jornada, pode ser a nossa última adoração, pode ser o nosso último clamor aqui na terra, mas sabemos que ao findar desse clamor nos encontraremos com o Rei dos Reis no céu, nos encontraremos com Ele na vida eterna, porque a vida eterna foi prometida para mim, foi prometida para você, e hoje nós temos que abraçar essa vida. Essa vida foi entregue para você. Abraça ela, viva ela, alegre-se, sorria. Jesus te amou de uma forma incondicional, a qual o mundo nunca, jamais poderia te amar, não. O mundo te rejeita hoje, você sofre hoje, você chora hoje, você padece hoje, mas a alegria de Deus vem pela manhã na sua casa. Você tem que aprender, Deus te chamou para viver, Deus te chamou para se alegrar. A Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Coloca nas mãos dEle a sua oração nessa noite, coloca nas mãos dEle o seu coração nessa noite. Tira esse
propósito. Esse propósito é para mais além do que você imagina. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Não importa o que você está passando no momento, se a dor está grande, Ele te chama hoje para depositar nele o seu fardo que está pesado, para que Ele alivie a sua carga espiritual, para que Ele alivie a sua carga física e mental, porque Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é Deus que ama, Ele é Deus que perdoa, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que livra, Ele é Deus que te chama hoje para uma intimidade maior. Não se esquente com quem está à sua direita, muito menos com quem está à sua esquerda. Feche os teus olhos e veja que o Senhor dos Exércitos desceu na terra esta noite para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua adoração. A Bíblia fala que Ele habita no meio do povo dele, aleluia. Então volte os seus olhos a Ele, coloque a sua adoração a Ele, coloque o seu louvor a Ele, porque Ele está aqui no nosso meio, igreja. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que o Rei dos Reis tem resposta hoje para você, e eu profetizo desde já, da maneira que você entrou aqui, tu não sai, tu vai sair daqui com a tua resposta nas suas mãos, tu vai sair daqui com a sua bênção nas mãos, porque estamos clamando ao Senhor, que pode e vai enviar respostas aos corações aqui nessa noite. Então, Espírito Santo de Deus, oramos e bendizemos ao Senhor que é Rei, ao Senhor que é Santo, ao Senhor que é Deus verdadeiro. Abençoa os meus irmãos que estão aqui hoje, Pai, na tua casa, clamando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, que tiraram essa noite para estar aqui na tua casa te adorando e bendizendo ao teu santo nome, Jesus. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, e se tiver qualquer enfermidade no nosso meio, o teu santo nome, que está acima de todo nome, cura toda ferida, sara toda cicatriz. Então entra agora com providência na vida dos meus irmãos, trazendo até eles, meu Senhor, a cura que só o Senhor pode. Traga até eles, meu Pai, a libertação, porque é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro, é o Senhor quem livra da peste perniciosa. A tua palavra é maravilhosa, Pai, e ela fala que o Senhor cura, salva, liberta, perdoa, transforma.
conhecer e viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida do amanhã. Eu estou falando aqui para crentes que querem viver o sobrenatural de Deus, que querem ver o céu descer na terra, que querem ver a mudança em seus lares, que querem ver a cura em sua saúde, que querem ver a libertação em sua alma e em seu espírito, que querem ver um futuro abençoado que só o Senhor dos Exércitos pode proporcionar para você. Hoje você tem fôlego de vida. Hoje você tem saúde para estar de pé. Hoje você tem força para dizer: bendito é o nome do Senhor. Usa o que Deus te deu em prol de adoração, em prol de louvor, em prol de honra. Aleluia. Igreja, hoje eu vi um testemunho de uma criança com uma doença terminal, onde ele falava com uma sabedoria que só o Espírito Santo dá. Deus sabe de todas as coisas. O tempo de hoje nos pertence porque Ele nos entregou, mas o amanhã Ele proverá. A fé de alguém que está com sua saúde debilitada, mostrando para aqueles que estão com sua saúde intacta que o dia de amanhã pertence a Deus. Está na hora de você entender algo da parte de Deus para a sua vida, meu amado. Viva o hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Entregue hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Adore hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Diga para Ele o quanto Ele é lindo hoje, porque amanhã pode ser que você esteja lado a lado com Ele nos céus. Eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque pode ser que Jesus volte agora para todo mundo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque se findaria os problemas da terra e começaria o tempo de glória nos céus. Somente aqueles que estão preparados, somente aqueles que estão vivendo, somente aqueles que representam essa mesma música que está tocando de fundo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Está na hora de você entender, meu amado, que os mistérios de Deus para a sua vida vão muito mais além do que você sonha. Você pode sonhar até um certo ponto. Deus já preparou a jornada completa, muito mais do que você gostaria, imaginaria, veria, ouviria ou sentiria. Porque Ele é Deus que honra, irmão. Ele é Deus que honra, Ele é Deus que exalta, Ele é Deus que muda, Ele é Deus que transforma. Mas só transforma quem quer, só muda quem quer, só ajuda quem quer, só abençoa quem quer, só mostra para quem quer, só deixa viver quem quer viver. Quem não quer, irmão, fica à vontade, o livre-arbítrio está aí. Só que eu te aconselho a viver o sobrenatural de Deus hoje. É hoje. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Pode se assentar, família de Deus. Cumprimento meus irmãos novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que maravilha, né, meus irmãos? Um tempo friozinho, mas para a glória de Deus, dentro da casa dele, para adorá-lo e bendizer. Ele é santo, poderoso e maravilhoso Deus. Eita glória! Breve do céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o vão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de
capítulo 16, versículo 33. Aleluia! Poderoso e santo é o Senhor. Glória! Glória a Deus. Livro de João, capítulo 16, versículo 33. Forte, Jesus. Amém? Tudo fechado? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus queridos, não importa a diversidade que você esteja passando, não importa a dificuldade que bateu na sua porta, não se desespere, não deixe que a aflição tente parar os seus projetos, parar os seus sonhos. Tenha ânimo, acredite que Cristo, Ele é contigo. Olha para frente, creia em Deus. Ele vai abrir essa porta, Ele vai te ajudar a passar por essa tribulação. Talvez essa dificuldade, talvez essa enfermidade que talvez esteja te assolando, talvez essa tribulação, essa contenda. Não tenha medo, não desista da sua fé, não ache que tudo está perdido. Faça igual Cristo falou, tenha bom ânimo. O Senhor, Ele venceu o mundo, Ele venceu as dificuldades, as enfermidades. Tenha bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. A gente também vamos vencer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando você chora,
isso hoje, eu já compartilhei com algumas irmãs essa estratégia. Hoje é um culto, né, de cura e libertação. E eu vou ler aqui o começo de um salmo bem conhecido, Salmo 1, que está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? E num culto como o de hoje, de cura e libertação, nós sabemos que a nossa boca ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E o Senhor há um tempo me deu uma estratégia de que eu pego alguns salmos e algumas passagens da Bíblia e substituo com o nome dos meus familiares. E por muito tempo eu lia esse salmo, eu lia bem assim: Bem-aventurado é o Fábio, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E eu acrescentava o nome da minha família nesses salmos. E esse salmo ele é muito poderoso porque eu passei muito tempo chorando, indo para a igreja, meu marido no bar, eu indo para a igreja e eu sentia que ele dava mais valor nos amigos que eram do mundo, e eu profetizava esse salmo com o nome dele, crendo que um dia ele teria o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite, que ele não se sentaria mais na mesa dos escarnecedores. E a fé é a certeza daquilo que nós não vimos, que nós não vemos, que nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós só sabemos que Deus vai fazer, que Deus vai agir. E enquanto nós não nos posicionarmos de exercer a nossa fé, porque lá em Romanos fala que a nossa fé ela é colocada em ação através da perseverança, e a perseverança só vem através da tribulação. Aquele salmo também bastante conhecido, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Eu reescrevi aquele salmo colocando o nome das minhas 3 filhas, e eu adaptei no tempo do presente para o futuro, que eu falo: o Senhor pode sondar o coração delas à noite, que o Senhor não vai achar nada que vai envergonhar o teu nome através das atitudes dela. Eu estou com as minhas filhas na escola? Não estou. Eu estou vendo elas o tempo todo? Eu não estou. Mas eu profetizo que o Senhor pode sondar o coração delas à noite, que Ele não vai achar nenhuma iniquidade nas atitudes delas. Por mais que às vezes eu não tenha certeza de que isso está acontecendo, eu tenho fé e eu determino ao Senhor. Eu falo: o Senhor pode sondar o coração delas, o Senhor não vai achar nada. O Senhor consola as lágrimas delas e guarda a Diana, a Beatriz e a Bela como a menina dos teus olhos. E até com algumas irmãs eu falei a estratégia de reescrever esses salmos, colocar no papel, colocar na vista, e estar sempre determinando isso nas nossas vidas. E essa é uma estratégia que o Senhor me deu para a honra e glória do Senhor. Funcionou, o nome de Deus foi glorificado, e assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém? Às vezes nós não entendemos, nós não sabemos o tempo que o Senhor vai agir, porque as promessas de Deus aos nossos olhos às vezes demoram, mas é através dessas pequenas estratégias que o Senhor vai nos fortalecendo a cada dia, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Feche os seus olhos, toda a igreja. Exerça a sua fé. A fé que Deus te entregou quando formou você no ventre da sua mãe. Aleluia. Eu estou sentindo ela aqui, irmãos. Ele está queimando o meu corpo agora. Segura a onda, você que tem boca, agora eu tô sentindo ela aqui, ele tá queimando aqui. Ele quer queimar aqui, ele quer que esse vento lá de baixo, Deus que dá cura, Deus que salva. Chegou naquele tempo que não dá para que toda eternidade, toda aleluia, minha paz, meu Deus. Venha mais, meu Deus, retira da glória, meu Deus. Vai, meu Deus, derrama a cura. Derrama a cura.
Pai, aqui está a tua filha, meu Pai, escolhida pelo Senhor em trazer a mensagem da noite. Oramos para que o Senhor abençoe ela mais do que ela já é abençoada. Abençoa a família, a saúde, em nome de Jesus, papai. Prepara nossos corações para receber a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Receba a serva do Senhor com alegria. Salve a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar na casa do Senhor, poder glorificar e exaltar o nome dele. A missionária nossa, Mariana, estava nos ensinando umas estratégicas, né? Eu estou no clube da Bíblia, estou aprendendo muita coisa. Muito bom. Né? E a gente fica surpreso porque, além dele estar no clube da Bíblia, a gente está no da Esther, mais forte também. E tem os desafios lá que a missionária põe para nós. Desafio de Deus, um desafio abençoado. Porque eu estou apaixonada por tudo que eu estou fazendo nesses 2 projetos que a Mariana está na frente. Tenho certeza que é Deus que capacita ela para nos instruir, para nos ensinar. Talvez para mas se ela é pastora, não tem nada a ver. Eu não nasci sabendo. Então eu aprendo todos os dias com vocês, com a missionária, com todo mundo eu aprendo. Eu não sou melhor do que ninguém. Melhor aqui é Deus. E ela colocou um desafio que é para todo culto um louvar. Hoje eu fiquei admirada da Jéssica. E eu, mas a Jéssica, quando ela colocou esse desafio, mas a Jéssica correndo, né? Já por último. Jogou a Jéssica agora e o meu é domingo. Oh, meu Deus do céu, fechando, né? Mas tudo para a honra e glória do Senhor. E eu estou feliz que Deus possa abençoar, missionar a sua vida, a sua casa, seus filhos, seu esposo, né? Fábio, uma pessoa muito maravilhosa, ainda mais quando ele louva os louvores antigos, que eu amo, né? Amo demais esses louvores, né? Foi louvado hoje também. E Deus, Ele todo dia nos capacita, igreja. Todos os dias nós temos que aprender com Deus. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua modo de fazer as coisas para Deus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um. Louvo a vida de Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que não deixou nada impedir você de estar aqui para receber o melhor de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas eu conheço um que tem, é Jesus. Esse tem para te oferecer. A pastora Cláudia não, né? A Cláudia não tem não, mas Deus tem. Abre a sua Bíblia em Lucas, glória a Deus, aleluia. Em Lucas 17, oh Espírito Santo, hoje é culto de cura e libertação. Glória a Deus. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou aqui neste lugar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Lucas 17, 11. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Santo é o nome do Senhor. Agradeço ao evangelista Lucas, né, por ter me convidado para trazer a mensagem nessa noite. Não estava esperando, ele mandou uma mensagem hoje falando: mulher de Deus, traz a mensagem. Eu falei: eita, agora estamos juntos. Ai, mas dá uma tremedeira na gente, o frio, quando pede para você trazer a mensagem, que é só Deus na causa. Mas eu agradeço por isso, porque quando você vai pregar ou louvar, quando você sente aquele medinho, aquele frio, é sinal que Deus está agradando. Quando você não sentir mais isso, é porque você está se achando. Aí Deus já não está mais no negócio, né? Então eu tenho muitos anos na presença de Deus, toda vez eu sinto a tremedeira, a sua dor, mas isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Em Lucas 17, 11, a palavra fala assim: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samarina e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes e encontrou 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano.
E respondeu Jesus, disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, dando glória a Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. A palavra de Deus ela é bem clara. Hoje nós estamos no culto de cura e libertação, aonde nós pregamos a cura, a libertação, aonde Deus Ele fala, Ele está falando desde o começo do culto, em todas as oportunidades, em todos os louvores, em toda essa saudação, Deus Ele está falando em libertação e cura. Deus Ele está falando para mim e para você nessa noite, porque Ele quer libertar a minha e a sua vida. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua enfermidade. Muitas das vezes a enfermidade não é quando a gente machuca ou corta, não. Muitas das vezes a enfermidade da gente está lá no nosso coração. O evangelista falou algo aqui interessante. Às vezes você está enfermo e você vai no médico. Chega lá, você faz um tanto de exame e não tem nada, não dá nada. Mas como assim, pastora? Isso é a sua enfermidade espiritual. Ela está enferma. Você tem que começar a orar, você tem que buscar para Deus trabalhar na sua vida e você ser curado de dentro para fora. Porque quando eu converso com Deus, eu falo: Senhor, me cura, mas me cura de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus tem que curar eu e você de dentro para fora, porque o meu coração, eu não sei, eu não conheço o seu coração, mas Deus, Ele conhece o seu coração. Quando esses homens aqui, esses 10 homens estavam com lepra. E naquela época, a pessoa que tinha lepra, gente, ela não chegava perto de ninguém. Era uma pessoa que era jogada bem longe. Ficava lá, ou ela era curada ou ela morria lá mesmo. Era uma pessoa que ninguém dava nada por ela. Porque é tipo uma pessoa que já estava em estado terminal. Era uma doença que era assustadora naquela época. E aqueles homens, 10 homens com a mesma enfermidade, aquela lepra que estava comendo, acabando com eles, quando eles viram que Jesus estava passando por ali, eles gritaram: Jesus, tenha misericórdia de mim, de nós. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós estamos em apuro, quantas vezes nós estamos com problema, que seja em casa, no trabalho, com o filho, com a esposa, com o ministério, e você para e fala: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu mesmo falo isso: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu não estou dando conta mais. Pai, me ajuda, me socorre, porque não tem pessoa melhor para você pedir socorro a não ser Deus. A não ser Deus. Porque esse jamais vai virar as costas, esse jamais vai tirar a mão para te socorrer, esse jamais vai fechar os olhos e virar as costas para você. Jamais. Então esse você tem que pedir socorro. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Eu não sei como você saiu da tua casa hoje para vir aqui, mas Deus está falando nessa noite para você pedir misericórdia ao Senhor, pedir ajuda para Ele fazer aquilo que você quer que Ele faça na sua vida. Eu sei que você não saiu da sua casa hoje aqui para ver ninguém, nem ver seu irmão da direita e nem da esquerda, nem ver o pregador dessa noite, nem ver quem está no altar e nem para ver o pastor da igreja. Você veio aqui ver o pastor, sim, que é Jesus. Esse que cura, salva e liberta. Esse sim. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir a nossa mente e falar: Senhor, venha para a minha vida. Aleluia. Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Você nessa noite, você pede o Senhor para Ele entrar na sua vida. Irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não invade a vida de ninguém. Deus, Ele não invade. Se você não pedir para Ele entrar na sua vida ou entrar na sua casa, Ele não vai. Não adianta você estar aqui em todos os cultos, não. Se você não convidar, Ele tem que ser convidado. Aleluia. Verdade. Não é igual o diabo, não. O diabo, ele entra de qualquer jeito. Ele mete o pé, ele entra, arrebenta a porta, arrebenta tudo e entra sem você convidar. Ele é atrevido. Mas Deus não.
Deus, ele só entra se você convidar. Aleluia. Se você convidar, Espírito Santo, entra na minha casa, ele entra. Espírito Santo, entra no meu coração, ele entra. Espírito Santo, visita a minha família, ele visita. Mas você tem que convidar, porque ele não entra sem ser convidado. Ele não faz nada se você não chamar ele. Ele já sabe o que você quer. Ele já sabe o que você vai pedir para ele. Mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você se derrama nos pés dele e fala para ele o seu problema. Qual é o seu problema nessa noite? O seu problema é o quê? Uma enfermidade? O seu problema é com a sua esposa? O seu problema é com o seu marido, com a sua casa, com o teu filho? Ou o seu problema é lá no trabalho? Senhor, ele quer que você conte para ele qual é o seu problema. O Senhor, ele quer que você fale com ele. Não que você fale para A, B, C, não. Não que você fale para o seu vizinho, não. Ele quer que você conte para ele o seu problema. Esses homens aqui que estavam com esses homens, 10 homens que estavam com essa lepra, e viram Deus e pediram o Senhor. Eu marquei uma palavra aqui que eu achei ela bem interessante, a 14. E ele vendo-os disse: hei de mostrar-vos ao sacerdote. Quando Deus falou para eles, que era para eles voltar e mostrar, logo imediatamente eles foram curados. Hoje eu lá em casa meditando nessa palavra, eu não vi aqui nenhuma passagem aqui do lado que Deus orou ou pôs a mão. Deus só falou e eles foram curados. Você vê logo que quando Deus fala para ele ir lá mostrar, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então quer dizer que Deus deu uma palavra, eles foram, nessa ida eles foram limpos, eles foram curados. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos ver coisas, milagres assim. Muitas das vezes nós não paramos para analisar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Jesus. Na nossa família, na nossa casa. Quantas vezes você pediu algo para o Senhor? Talvez Ele não fez ali, mas fez para alguém da sua família. Ele deu livramento para alguém da sua família. Ele fez algo pelo seu filho, pela sua casa. Às vezes nós somos muito ingratos. Porque quando nós pedimos ao Senhor algo, nós temos que pedir e colocar na mão dele. E esquecer. E continuar fazendo as coisas do Senhor. A obra do Senhor. Porque Ele trabalha na sua casa. Ele trabalha na sua vida. Ele faz aquilo que nem um homem nem uma mulher faz. Quando nós falamos para o Senhor trabalha sem qual área que você quer que Deus trabalhe. Mas muitas das vezes, antes de nós pedir para outras pessoas, nós temos que pedir para mim, para você, igreja. Nós temos que ser limpo de dentro para fora. Aleluia. Nós temos que pedir o Senhor para trabalhar na minha e na sua vida. Por quê, pastora? Porque muitas das vezes, talvez, eu sou uma pessoa que não aguento desaforo. Talvez eu sou uma pessoa que eu não aguento alguém falar alguma coisa e eu já quero me explodir. Talvez eu não aguento alguém chegar e apontar a mão na minha cara e falar e eu ficar calada e quieta. Aí aonde chega o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, alguém faça isso com você. Por mais que você venha aquela vontade, você para e fala: eu tenho um Deus que tudo vê. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso agir com ignorância, com brutalidade ou com bater. Por quê? Porque eu tenho um Deus que Ele olha por mim, Ele vela por mim. Deus, Ele vela por você, igreja. Deus, Ele trabalha por você. Não precisa você ajudar Ele. Ele não precisa da sua ajuda. Você que precisa da ajuda dele. Eu preciso da ajuda dele. Porque não é fácil. Já imaginou esses 10 homens com essa enfermidade? Sabe que eu fiquei mais assim quando eu estava hoje lendo? Porque era 10 e só um voltou para agradecer. 10 foram curados e só um voltou para agradecer ao Senhor. Às vezes, igreja, nós somos assim também. Nós somos, sabe por quê? Às vezes Deus
fala algo, Deus dá a bênção, Deus nos abençoa, e depois nós começamos a se ficar fraco, não querer buscar mais, não querer orar, não querer jejuar, não querer fazer as coisas para Deus, mas Deus te deu a bênção. Aí você começa a parar. Não tem diferença nenhuma com esses povos aqui. Muitas das vezes Deus me abençoa e faz algo na minha vida, na minha casa, na minha família. Aí eu começo, tá de boa já, Deus já tá bem. Não é assim. Você tem que aprender a agradecer. Agradecer pela essa bênção que Deus te deu. Agradecer por tudo que Ele te fez. Agradecer por que Ele ainda vai fazer na sua vida. Nós temos que aprender a agradecer, a ser grato. Muitas das vezes, quantas pessoas já vêm dentro da igreja receber a bênção, receber uma cura, receber até bens materiais e depois some. Some, ninguém mais vê, porque recebeu a bênção. Aí não precisa mais, né? Não precisa mais de ir naquela igreja, precisa mais de ali agradecer ou de dar um testemunho, né? Que Deus fez isso na minha vida, que Deus fez na vida da minha família, como a missionária Marciana contou aqui um pouco do testemunho. Muitos sabem a luta que ela está passando, mas ela está aqui. Ela está aqui buscando. Ela está aqui clamando. Ela está aqui orando pela casa dela, pelo esposo, pela família dela. Ela não parou. Mesmo a luta vindo, mesmo tendo problema, ela não parou. Nós não devemos parar. Dependendo de qualquer luta que você está passando, nós não devemos parar. Porque quando nós parar, como que a bênção vai vir? É nessa hora que a bênção está próxima de mim e de você. Quando nós estamos na luta muito forte e você fala, gente, mas não passa essa luta. Aí Deus começa a trabalhar. Deus ele começa a trabalhar daqui, trabalha de lá, trabalha na sua família, trabalha nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, no seu trabalho, no seu ministério. Por quê? Porque você colocou na mão dele. Você fez com que Deus fizesse essa obra na sua vida. E este caso aqui, desses 10 homens leprosos, que só um voltou para agradecer a Deus. Será que muitas das vezes Deus abençoa você e você lembra de agradecer o que Ele fez por você? Eu agradeço a Deus por eu estar viva todos os dias. Eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida, porque o amanhã eu não sei. Senhor, obrigado por eu estar na sua casa. Obrigado, Senhor, por o Senhor não deixar eu desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar segurado na minha mão. E não solta, Deus. Não solta a minha mão. Porque eu sei que Ele não solta. Eu sei que muitas das vezes nós podemos ser muito ingratos e soltar a mão dele. Mas Ele não solta a dele quando Ele está agarrado na nossa. E esse homem, quando ele voltou para agradecer o Senhor, ele agradeceu se ajoelhando e falando para o Senhor: obrigado, 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 Senhor. Quantas vezes você falou obrigado para o Pai? Pela sua vida, pelo fôlego de vida, pelo seu trabalho, pelo seu patrão. Ah, mas que patrão meu é ruim, mas é seu patrão. Todo mês está lá o seu dinheirinho lá. Pelos seus filhos, abençoar. Ah, pastor, mas meu filho não está na igreja. Mas tem que abençoar da mesma forma. Pelo seu esposo. Ah, mas meu esposo não é da igreja, é do mundo, não tem problema. Mas a mulher sabe edificar a casa, a tola destrói. Abençoa teu esposo. Se a sua esposa também não é evangélica, continua abençoando a vida dela. Porque uma hora Deus ele faz a obra. Uma hora Ele trabalha na vida da sua família, nos seus entes queridos. Ele trabalha. Na minha vida, na família minha, éramos 10. Morreu 2. Então poucos são evangélicos. Só eu, um evangelista, e um outro irmão meu que está em estado de São Paulo, está preso. E aí pode pensar assim, mas ele está no estado de São Paulo, ele é evangélico, está preso? Está preso porque ele não obedeceu à voz de Deus. Então Deus cobra. Deus cobra. Deus falou muito com ele.
Deus mandou vários recados para ele. Ele não ouviu a voz de Deus. Então ele está lá agora aprendendo a ouvir a voz de Deus, a ler a palavra de Deus. Porque ele não tinha tempo de ler a palavra de Deus. Ele não tinha tempo para nada para Deus. Agora ele tem tempo até demais. Porque não tem para onde ele ir. Então agora ele aprende a palavra de Deus. Mas Deus cuida. Deus ele cuida do meu e do seu. Hoje é culto de libertação. Assim como esses homens foram libertos. Assim como esses homens, Deus fez uma obra na vida deles. Porque foram 10 limpos, mas só um voltou. E eu creio que nessa noite, nós aqui somos mais de 10 pessoas. Eu sei que Deus vai fazer a obra não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Eu não sei como você saiu da sua casa para vir buscar aqui hoje, mas Deus ele conhece o seu coração. Deus ele sabe que você precisa. Ele sabe. Ele sabe o que você precisa para hoje. Mas ele vai te entregar no tempo e na hora dele. Não é no meu nem no seu. Deus ele trabalha no tempo dele. Se fosse trabalhar no nosso tempo, né? Tanto que nós pedimos as coisas, que ele ia nem ter tempo. Então eu profetizo na vida de cada um de vocês nesta noite. Que cada um de vocês saia daqui curado. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está. Mas Deus ele sabe. Só ele que conhece você. Só ele sabe o que você está passando. Só ele sabe o que você tem. Só ele sabe o que você quer. Aqui, aqueles homens falaram: Senhor, tenha misericórdia. Nessa noite, o que você quer que Deus faça para você? O que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Ele trabalha. Ele faz. Talvez você tenta sair de alguma coisa, você tenta deixar algo e não consegue. Mas Deus ele consegue por você. Deus ele faz por você. Ele sabe de todas as coisas. Que Deus nessa noite ele possa falar para você: levanta-te, a tua fé te salvou. Eu creio que você vai levantar. Eu creio que você vai sair daqui uma nova pessoa, uma nova criatura. Não da mesma forma que você entrou. Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Você tem que sair daqui leve. Você tem que sair daqui com a certeza que Deus é na sua vida, que Deus está com você, dependente de qualquer coisa, dependente do vento que está passando na sua casa. Deus ele está com você. Tenha fé. Coloca a tua fé em prática. Vamos se colocar de pé nessa noite? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração, para trazer, Pai, para a tua igreja. Pai, eu não sei, Pai, qual é, Senhor, a enfermidade que está nos teus filhos, na tua filha, nesse povo que aqui está nessa noite. Oh Espírito Santo, eu não sei como eles saíram da casa deles para estar aqui na tua casa. Pai querido, Pai amado, que eles não venham, Pai, sair da mesma forma que entrou aqui, Espírito Santo. Pai, eu lhe peço nessa noite que o Senhor, Pai, venha, Pai, limpar eles de dentro para fora. Oh Espírito Santo, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor venha fazer a obra, a diferença na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, o Espírito Santo, oh, Yandalabashide Kovalamanaias, Ribalabashide Kovalamacide Kavalabachá, Imanabacide Kovalamacia, Imanabashi. Oh, Pai, eu não sei como eles estão, Senhor. Pai, só o Senhor conhece a vida de cada um, Pai, do teu filho. Pai, não deixa, Pai, que a tristeza, o desânimo, Senhor, afaste eles da tua presença. Pai, renova os teus filhos.
vida. Abençoa a minha casa, meu lar, Pai. Em nome do Senhor, entrego nas tuas mãos, Senhor. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na vida de cada um, Pai. Que eles venham, Pai, contar testemunho que o Senhor fez na vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É que eu peço nessa noite, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Hoje e todo sempre. E dê uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Amém? Quem recebeu hoje do Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, porque Ele é Pai, não é padrasto. Glória. Ele cura, salva e liberta mesmo. Diga comigo assim, que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, e que a doce comunhão e consolação do Espírito seja com cada um de nós. E todos digam, amém. Vamos em paz em nome de Jesus.